A paz do Senhor, queridos. Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus sobre Jeremias, o profeta das lágrimas, ou as marcas de um profeta. Hoje vamos ler aqui Jeremias 40, versículo 4, que diz assim o texto: Mas agora eu te solto das cadeias, que estavam sobre as suas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, venha. E eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra que está diante de ti, para onde te parecer bem e conveniente ir, para ali vai. Glória a Deus. Nós estamos desde o início falando a respeito de Jeremias, que foi o último profeta que Deus usou para falar com Israel, antes do cativeiro. E agora chegando aqui, irmãos, capítulo 40, versículo 4. Essas palavras que eu li aqui são palavras do rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, pela boca do seu comandante chamado Nebuzaradã. Como Jeremias havia profetizado diante de Deus, Israel não se converteu, não aceitou a palavra de Jeremias. E no ano de 588 a.C., a Bíblia diz, no 9º ano do rei Zedequias, Nabucodonosor cercou Israel, ou cercou Jerusalém. E por 2 anos e meio aproximadamente, Israel ficou cercada. O inimigo sitiou toda a cidade. E no ano de 586 a.C., a Bíblia diz que no 10º mês, a Bíblia diz que depois de 2 anos e meio aproximadamente de cerco, eles conseguiram fazer uma brecha no muro de Jerusalém. E os inimigos invadiram a cidade de Jerusalém. Os oficiais do exército dos caldeus invadiram a cidade, entraram na cidade, derrubaram as muralhas. E quando eles entraram na cidade, Zedequias, quando ficou sabendo que os inimigos haviam entrado na cidade, ele tentou fugir. Ele tentou fugir por outro caminho, ele saiu correndo da cidade, ele e alguns homens dele de guerra tentou fugir. Mas foram alcançados pelo exército da Babilônia. E os inimigos, irmãos, pegaram Zedequias. A Bíblia diz que trouxeram eles de volta. E ali o rei promoveu a sentença contra ele. Na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na frente dele. E mandou arrancar os 2 olhos de Zedequias. E amarrou com 2 cadeias de bronze. E levou cativo para a Babilônia. Tudo isso por quê? Porque Jeremias não quis aceitar a palavra do homem de Deus. Toda vez que Jeremias chegava e falava para Zedequias, ele não acreditava. Mandou prender Jeremias. Mandou açoitar Jeremias, tentando parar o profeta de Deus. Mas Jeremias não recuou. Mas antes entregou tudo que Deus havia mandado. A Bíblia diz que os inimigos entram na cidade e tacam fogo na cidade. E começa queimando tudo, destruir tudo. Amarrar os homens daquela cidade, os soldados. E amarraram todos para levar cativo. Deixando na cidade alguns poucos homens. A Bíblia diz que até mesmo Jeremias foi preso por um certo momento, foi algemado. E Jeremias estava ali algemado e sendo levado cativo também quando veio a ordem do rei da Babilônia. Nabucodonosor chama seu oficial-chefe e chama ele e disse: olha, vocês podem levar todos que estão ali cativos, mas tem um homem lá dentro que vocês não podem levar.
Aquele homem que está lá dentro, vocês não podem tocar nele. Talvez o oficial pergunte, mas que tipo de homem que é esse? Como que eu vou discernir, decifrar qual é? Fala, você conhece porque é um homem diferente. Esse homem que está lá é diferente. Esse homem fala diferente. Esse homem caminha diferente. Esse homem tem um olhar diferente. Era um homem de Deus, chamado Jeremias. Jeremias está ali algemado e parece que ia ser levado cativo também quando veio o oficial. O oficial chamado Nebuzaradan vem, pega Jeremias e fala, Jeremias, eu tenho uma ordem do rei, a maioral da Babilônia, para você. Você pode fazer duas escolhas pelo menos, se você quiser ir conosco. Para a primeira coisa ele solta as cadeias, o versículo que nós lemos. Mas agora eu te solto das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. E ele dá a escolha para Jeremias. Ele diz assim, se você quiser vir conosco, nós vamos levar você para a Babilônia. E eu velarei, cuidarei de você, e nada vai acontecer com você, só que não seria levado escravo. Seria levado como companhia com eles, para morar na Babilônia. Outra alternativa, falou, se você quiser, você fica aqui. Olha, toda essa terra que tem aqui é sua. Você pode viver no melhor da terra, que tem um lugar que parecia melhor para você. Você pode ficar. Porque como a maioria do povo foi levado cativo, aquela terra tinha uma boa produção. Eles produziam muita vinha ali naquele lugar, muitas uvas. Tinha muitas vinhas. Para o povo que ficou, no início ficaram na fartura. Jeremias teve escolha. Porque quando você está na direção de Deus, você tem escolha de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio para nós fazer a vontade dele. Se o povo de Israel tivesse aceitado a mensagem de Jeremias, nada disso aconteceria com ele. Mas a diferença é, irmãos, que os caldeus invadiram Jerusalém. Queimaram a cidade a fogo. Levaram preso todos os soldados, os homens de guerra, deixando alguns velhos na cidade, algumas poucas pessoas, e alguns que não estavam ali, estavam nos campos, nas cidades vizinhas. A maioria foi levado cativo. Mas o homem de Deus, que estava ali, que falou a verdade, ele teve a opção, ele não foi preso. Por quê? Porque Deus sabe fazer a diferença. Malaquias 3:18 está escrito, e outra vez farei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez verei essa diferença. Há diferença entre o justo e o ímpio. Há diferença entre o homem de Deus e as pessoas que dizem que são homem de Deus. É diferente. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus que está me ouvindo, pague o preço, mas fala a verdade. No dia do acerto de contas, você estará à direita de Deus, você terá opção. Agora, se for com a maioria, aí vai com a maioria para a guerra, ou para o cativeiro. Mas você é homem de Deus, pague o preço que for. Você que é mulher de Deus, pague o preço que for. Faça como Jeremias. Marcas de sofrimento na vida de Jeremias. Pagou um preço caríssimo por falar a verdade. Mas quando chegou na hora da decisão, Jeremias foi liberto. Jeremias foi livre do cativeiro. Jeremias teve escolha para viver na terra. Sabe aquele campo que Deus havia falado para ele? Compra um campo, Jeremias. Porque Deus sabia que Jeremias ficaria naquele lugar que seria liberto. Nosso Deus conhece lá na frente. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe toda a sua família. E não se esqueça, a sua família é o melhor, o maior bem que você tem. Deus te abençoe.